Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje ensinarei a calcular o percentual sobre o subtotal ou participação sobre o subtotal. O conceito aqui ele é um pouco diferente em relação ao que nós aprendemos no vídeo anterior, no qual eu mostrei como fazer o cálculo sobre o total, tá? Então, vindo para esse cenário é o seguinte, eu tenho aqui uma tabela filtro de ano, uma tabela filtro de categoria. E aqui nós temos aqui o volume de faturamento, por exemplo, em 2011. Por categoria, valor faturado e a participação, o que nós já aprendemos a construir. Porém, o que acontece? Quando eu desço o nível para subcategoria, desktop está calculando sobre o todo. Então, desktop fala que representa 16% sobre os 313 milhões, mas não é isso que eu quero ver. Eu quero ver o seguinte, beleza, informática eu gostaria de saber que é 38% sobre os 313, mas eu quero saber quantos que desktop representa sobre informática. Então, quantos que 51 milhões é dentro de 121 milhões? É isso que eu quero saber. Então, e quando eu descer o nível de produto, é o mesmo cenário. Eu quero saber quanto que o produto aqui, esse computador desktop, representa sobre a subcategoria desktop. Então, esse é o nível de cascateamento que eu quero fazer. Mas antes de avançarmos, o seguinte. Eu deixei o filtro de categoria aqui pelo seguinte fator. Se eu seleciono duas categorias, por exemplo, celulares e eletrodomésticos, aqui ele continua mantendo fixo o percentual sobre o total lá dos 313 milhões, se eu não me engano. É 313? Isso, sobre os 313. E eu gostaria que, quando eu aplicasse os filtros, o percentual fosse proporcional ao filtro aplicado. Mesmo que estamos falando lá da aula anterior. Como nós podemos fazer esse ajuste? Então, ao invés de eu fazer um all na minha tabela de produto, eu vou fazer aqui um all selected. Por quê? O all selected, ele respeita, tá, o contexto de filtro. Ou seja, se eu filtrei duas categorias, ele vai analisar o todo sobre aquelas duas categorias. Tá? Então ele vai respeitar os contextos de filtro. Aí eu aplicar somente modificando all pelo all selected. Agora sim, ele está fazendo o cálculo proporcional ao filtro aplicado. Então, em celulares eletrodomésticos, é 133 milhões. Dentro desses filtros aplicados em 2011 em celulares eletrodomésticos, eletrodoméstico foi 68%, celulares 31%. Se eu adicionar games, já muda a proporção. Informática, também. Então, essa é a maneira de ajustar. Agora vamos lá para o conteúdo da aula, que é o que realmente importa. Seguinte. Vou diminuir aqui minha tabela, vou criar uma nova medida. Nessa medida nós utilizaremos alguns conceitos distintos, tá? Então vamos lá. Percentual, participação subtotal. Então será o seguinte. Para cada nível que eu vou analisar, eu preciso calcular o total. Exemplo. Eu vou analisar quanto que representa o produto sobre a sua subcategoria. Então tem que ter o total da subcategoria. Eu vou analisar quanto que a subcategoria representa sobre a categoria. Eu tenho que ter o total. E quando eu vou analisar a categoria sobre o todo, eu tenho que ter o total geralzão também. Tá? Então esses são os primeiros fatores. Nós teremos que criar variáveis que cada uma dessas variáveis receberá os valores dos totais de subcategoria, categoria e total. Beleza? Então vamos lá. Variável. Aqui a primeira variável que eu irei criar será total subcategoria. Será igual a calculate faturamento, que é a medida que nós utilizamos para fazer a soma. Fazendo um all selected, que eu quero que respeite já o contexto. Como eu irei fazer da subcategoria, vou pegar aqui. Subcategoria. Aqui. Já da coluna subcategoria. Esse é o primeiro total. Agora eu quero o total da categoria. All. Perdão. All, né? Nem comecei ainda. Calculate. Faturamento. All selected. DIN. Underline.
categoria, coluna, categoria. Cadê? Categoria, coluna, categoria. E o último, sobre o total. Ah, tá. Só vou fazer uma pequena correção que é o seguinte. Na realidade, esse subtotal é para trazer o total da categoria, tá? Então, na realidade, eu tenho que fazer o cálculo do total sobre o nível abaixo. Já vou explicar. Então, ao invés de ser subcategoria ali primeiro, tem que ser produto, a coluna descrição produto que eu estou utilizando. Por quê? O total da minha, o total somado de todos os meus produtos é o total da subcategoria pertencente àquele produto. O total somado de todas as subcategorias pertencentes a uma categoria é o total da categoria. Então aqui eu preciso substituir pela subcategoria. Agora sim, vou fazer aqui o total geral. Será calculate, faturamento, cost selected, dinheiro na categoria, coluna categoria. Porque a somatória de todas as minhas categorias é o meu total geral, os 303 milhões nesse caso. Beleza? Então, primeiramente, criei as variáveis dos três totais. Agora eu vou trazer aqui um return para poder retornar o valor. E utilizarei um switch, que eu quero que ele execute a etapa e pause, não execute as próximas, caso aquela condição seja verdadeira. Então, mude caso seja verdadeiro. True. True em inglês é verdadeiro. Beleza. Eu agora gostaria de analisar o contexto e fazer a divisão de acordo mediante ao contexto. Então é o seguinte. Nesse cenário, nós temos que sempre começar do último nível para o primeiro. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então é o seguinte. Se eu coloco aqui na primeira linha, porque ele executa a instrução linha a linha. Então, se eu coloco na primeira linha para ele verificar se for categoria, faça a divisão do faturamento sobre o total geral, sempre essa condição será verdadeira, porque ela é a primeira. E ela não vai pular para as próximas etapas, e ela vai morrer ali. Então, o que nós temos que fazer? Começar da última para a primeira. Por quê? Porque ele vai olhar aquela condição, ele vai ver que não é verdadeira, vai pular para a próxima linha sucessivamente. Vamos fazer na prática para entender melhor. Então é o seguinte. Eu quero analisar se está no contexto, se está no escopo. E para isso, nós temos que utilizar a opção is in scope. Se estiver no escopo de produto, lá a descrição do produto que eu estou utilizando, se estiver nesse contexto, então faça a divisão do meu faturamento sobre o meu total subcategoria. Então faça essa divisão. Próximo critério. Se estiver no escopo de subcategoria, então faça a divisão do meu faturamento sobre o total categoria. Vou até copiar aqui, ó. Total categoria. Caso a gente não dê erro, certo. E aqui eu não precisaria colocar um in scope novamente. Por quê? Se não for nenhum desses critérios, se não for esse, não for esse, logo será o próximo. Seria se for esse, faça. Caso contrário, se for esse, faça. Se não, ele vai aqui. É como se fosse o else do if, tá? Então aqui eu já posso colocar o argumento diretamente. Então eu já vou colocar aqui a divisão do meu faturamento sobre o meu total geral. Por que eu estou fazendo assim? Aqui ele analisa o contexto de categoria. Vou até colocar aqui, ó. Subcategoria, na realidade. Subcategoria. Aqui ele analisa o contexto de Perdão, aqui analisa o contexto de produto. Aqui analisa o contexto de subcategoria.
Se não está em produto nem subcategoria, logo está em categoria. Então eu já posso fazer diretamente. Eu não preciso ficar toda hora definindo isso em scope, no último caso. Então, essa é a função. Formataria aqui percentualmente. Beleza, agora eu vou trazer aqui para a minha matriz. Então, aparentemente, nada mudou, certo? Aqui continua fazendo 37%, etc. Agora, quando eu descer para o próximo nível, aqui muda. Por quê? Nesse participação simples que eu utilizo o all, ele está analisando que desktop representa 16% sobre o todo, sobre os 313. Aqui, sobre o subtotal, é o seguinte: quando eu estiver no nível de categoria, ele vai olhar sobre o todo, que é os 313. Quando eu estou no nível de subcategoria, ele vai olhar quantos que esses 51 milhões representa dentro de informática, que é 42%. E quando eu descer no nível de produto, ele vai analisar quanto que esse produto representa sobre desktop, que é a subcategoria dele. Já nesse anterior, ele vai fazer também sobre o total. Ou seja, sobre o total esse produto representa 2%, só que sobre a sua subcategoria ele representa 17%. Então, essas são as diferenças entre você fazer uma análise de participação percentual sobre o total dessa aula sobre o subtotal. Espero que tenha ficado claro isso para vocês. E, se você quer aprender Power BI de uma maneira estruturada, passo a passo, desde a instalação até a publicação, inscreva-se no meu curso Power BI do Zero ao Profissional. O link está na descrição do vídeo e espero você lá.